Agora a gente conversa com o Dr. James e você participa junto com a gente, mandando mensagem, sua pergunta, sua dúvida, pro nosso Instagram, @pgmbomdemais, @stefania.fernandes e também pelo 3217-2900. No BRO Bro, a temperatura aumenta e o ar fica super seco, né? Com isso, a pele traz sinais, gente, que olha, é só reclamação, viu? Mudanças climáticas podem afetar muito aí, não só a saúde da pele, mas também dos cabelos, que a gente pode notar também que muda muito. O clima seco, ó, tá quebrando aqui o meu. Eita, tá precisando de cuidados especiais, viu? Das unhas também, né? Enfim, muda tudo, né? E claro que esses efeitos a gente pode sentir aí muito diretamente na nossa pele, né? Hidratação, a gente precisa também estar aí sempre bebendo mais água. Gente, é muita coisa que muda com esse calorão e a gente tem que estar sempre se preparando para esse período do ano, né? Na verdade, a gente vive esse período diariamente aqui, né? Porque é sempre calor, mas a gente tem que ter cuidados extras, né? Quando chega o BRO Bro. Por isso que hoje a gente conversa com o Dr. James para trazer dicas aí para o pessoal de casa de cuidados especiais, dermatologista, esclarecendo dúvidas aí com o pessoal de casa sobre cuidados especiais, não só com a pele em si, né, doutor? Mas com cabelo, unha, os lábios também são muito prejudicados aí com esse BRO Bro, com esse calorão. E infelizmente a gente está num período de seca muito grande, com muitos incêndios no Brasil inteiro, né? Isso é muito triste da gente relatar, mas está realmente acontecendo. Então o cuidado, além de estar grande, redobra, né? Bom dia, doutor. Com certeza, bom dia, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. Com certeza, a pele da gente, a pele é o órgão que tem contato com todo o meio externo, né? Então o meio externo acaba influenciando demais a saúde da pele. Tem muita gente que tem mais coceira, mais ardência, mais queimaduras nesse período, então o cuidado precisa ser redobrado. Bom, olha lá. Inicialmente, qual o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente já pensa, eita, tá chegando o BRO Bro, e eu ainda não fiz nada de diferente porque já tô acostumada com esse calor que a gente vive aqui. O pessoal tem dessa, né? Tipo, eu já sou acostumado com o calor que eu vivo, não vou fazer nada. O cuidado principal, mais importante que a gente sempre vem falando, que é o uso do filtro solar, no mínimo fator 30, que precisa ser aplicado de manhã e reaplicado ao longo do dia. A gente tem aí a maioria, muita gente fala que assim, eu quase não me exponho ao sol, então não preciso usar protetor solar. E isso é um erro, principalmente aqui na nossa região e principalmente no BRO Bro, porque é um período que a gente se expõe mesmo sem querer. Às vezes dirigindo dentro do carro, no caminho para o trabalho, às vezes com uma janela aberta dentro de casa, ou com um vitral no trabalho. A gente tem a exposição solar, mesmo que indireta. É muito comum a gente ver pessoas que têm bronzeamento sem terem ido se expor ao sol diretamente. Então o fato de você não ficar lá diretamente exposto ao sol não significa que você não está se expondo todos os dias. Tá vendo aí? E ainda assim é necessário o uso do protetor solar. Ainda assim é necessário. Tá vendo aí? Principalmente, e se você se expõe ao sol, aí é que tem que redobrar esse cuidado, né, doutor? Aí a gente precisa principalmente das reaplicações, que muita gente pergunta. Quantas vezes no dia eu preciso aplicar? Depende muito da sua exposição. O que é correto, que está no consenso da Sociedade de Dermatologia, é que a gente precisa fazer reaplicações a cada 2 horas. Mas na prática isso é muito difícil da gente fazer. Pouquíssimas pessoas conseguem aplicações de 2 em 2 horas. Então, de um modo geral, a gente orienta pelo menos 3 aplicações por dia. Uma de manhã cedo, uma ali perto do horário do almoço e uma outra ali no meio da tarde, por exemplo. Que aí a gente já consegue fazer uma cobertura de proteção solar interessante. Tá vendo aí, né, gente? Isso todos os médicos falam e sempre as pessoas estão ali frisando essa questão do uso do protetor solar, porque não só previne a pele, mas também outras doenças, né, doutor James? Com certeza, com certeza. Outras doenças que são bem comuns, entre aspas, de acontecer. Vamos lá para nossa primeira cartela, gente? Vamos lá? Vamos compartilhar com você que está nos acompanhando? A gente tem cartela de perguntas, né? A alimentação é importante para melhorar que resultado, gente? Não tô entendendo. Eu acho que deu uma bagunçada aí, mas a gente tem fotos aí. Base com proteção facial. Pronto, base com cor. Funciona? É mito ou verdade? Então, isso é mito. É mito, né? A gente tem a base com proteção solar, mas muitas vezes a proteção que está dentro daquela base é uma proteção que está abaixo da necessária. Então, às vezes é uma proteção que entra como complementar.
Tem muita gente que usa somente a base achando que já está já tô com a base, já tem protetor solar, aí não precisa. Eles já fazem a propaganda base com fator de proteção solar, né? Mas isso é um complemento. Você pode usar essa base, por exemplo, por cima de uma camada de protetor inicialmente, que aí a gente vai ter um impacto maior na proteção, mas ela não substitui o protetor convencional. Não substitui, então tem que passar o protetor solar e passar a base também. Quem quiser passar a base depois também pode passar para... Usando já a base com proteção, pode usar um protetor com um fator menor, doutor? Ou não? Depende do tipo de pele. Quando a gente tem peles com tendências a manchas, tipo melasma, tipo pessoas com história de câncer de pele, a gente precisa necessariamente de um fator de proteção no mínimo 50. Agora, se você não tem nenhum desses problemas, você pode fazer um fator 30 e usar a base por cima sem nenhum problema. Olha só, tá vendo? Então já dá aí uma ajustada. Bom, tem pergunta de telespectador aqui, tá perguntando se na hora do banho é indicado se esfregar com a bucha. É uma excelente pergunta, principalmente nesse período do BR-Obron. A gente usa muito bucha, pessoas que têm coceira, que têm sujeira acumulada, e isso não é recomendado. Eita, olha só. O uso da bucha, ela acaba tirando toda a camada de gordura que a gente tem para proteger a nossa pele. Então a gente pode usar um sabonete comum, um sabonete infantil, que é o que a gente mais indica, mas quando a gente usa a bucha esfregando com muita força, friccionando bem, a gente tira essa proteção e deixa a pele mais tendenciosa a ter dermatites, a ter coceiras, a ter quadros mais intensos de alergia, então a gente prefere evitá-las. Mas por quê, doutor? A pele fica mais sensível? Fica mais sensível, perde a proteção, a nossa pele diz que tem uma função de barreira. Ela é uma barreira que permite que certas substâncias entram e saiam dela todos os dias. Quando a gente usa essa bucha, a gente compromete essa função de barreira. Então, mais substâncias vão sair, como por exemplo, água vai sair com mais facilidade e os irritantes vão entrar com mais facilidade. Olha só, aquela sensação, agora eu tô limpo, que eu passei bucha. Não precisa. Não precisa, né, doutor? Não precisa. Olha, tem pergunta do nosso telespectador, um grande abraço para ele, seu Portela, que tá acompanhando a gente. Ele tá dizendo que tá aparecendo umas manchas marronzinhas no braço dele. O que pode ser e qual procedimento ele precisa fazer para sumir? A principal causa de manchas acastanhadas nos braços é a melanose solar, que são manchas que surgem pelo acúmulo progressivo da exposição solar ao longo da vida e ficam manchas castanhas circulares ao longo dos braços, principalmente nessas áreas que são mais expostas ao sol. São lesões tranquilas, benignas, não precisa a gente tratar, mas pode ser tratado com uso de laser, com uso de ácidos também. Agora, um recado importante é, a gente só pode ter certeza que é uma melanose solar quando a gente examina a lesão. A gente observa visualmente e observa com um aparelho que a gente usa no consultório, que é o dermatoscópio. Porque se a gente não tem esse exame detalhado, a gente pode acabar deixando passar um câncer de pele. Às vezes eu escuto muita gente falando para mim, doutor, eu tô com as manchinhas marrons aqui no braço e tal. Eu digo, vai lá no consultório pra gente examinar, e quando a gente vê de pertinho, no meio delas, acaba tendo um câncer de pele ali disfarçado. Nossa, sério, então, doutor? É muito comum isso acontecer. Olha só, gente, então vamos ter cuidados aí também e não fazer qualquer coisa em casa antes de procurar um médico, exatamente, né? Fazer essas loucuras que vocês veem aí na internet. Vamos lá para a próxima pergunta e já separa para mim aí as imagens que a gente tem para compartilhar aqui. No verão não precisa hidratar a pele porque ela já fica mais oleosa por natureza. É mito ou verdade? Olha, excelente também. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que a pele oleosa era uma pele mais hidratada. Com o avanço dos estudos científicos, a gente descobriu que a pele oleosa é uma pele menos hidratada do que a pele normal. Que loucura! Então a gente precisa de hidratação. Inclusive, na face, muita gente deixa de usar hidratante porque tem a percepção de que certos hidratantes deixam a pele mais oleosa. Mas hoje em dia, com o avanço da indústria cosmética, a gente hoje em dia tem produtos que ficam muito sequinho, uma cosmética bem fluida, bem leve, que a gente pode aplicar sem nenhum problema, nenhum impacto na oleosidade da pele. É óbvio que se a gente for usar um produto muito oleoso no rosto, ele vai piorar a oleosidade, né? Mas a gente tende sempre a procurar hidratantes com a cosmética mais fluida, mais matificada. Então é mito, viu, gente? Você que tem a pele oleosa tem sim que pode continuar hidratar. Fazendo hidratação. Capricho. Doutor, a Sônia está perguntando, bom dia, eu faço bronzeamento todo mês, qual o risco? Bronzeamento, infelizmente, ele não é seguro em nenhuma das modalidades. Todas as espécies de bronzeamento que usam a luz,
ou como o sol, como as câmaras de bronzeamento, elas vão trazer mais envelhecimento da pele, aumento do risco de câncer de pele e piora de sensibilidades e dermatites também em pessoas que têm essa predisposição. Quem tem melasma, por exemplo, no rosto, que a doença causa manchas no rosto, acaba piorando das manchas por causa do bronzeamento no corpo. Então, isso não é recomendado que seja feito. Existem maneiras seguras da gente ter o bronzeado, que é o uso, por exemplo, dos autobronzeadores. Não sei se você já viu. Como hidratantes, exatamente. Né? São produtos que a gente aplica na pele, vai dormir com ele e lava de manhã, por exemplo. Porque eles são pigmentos, eles não têm tanto dano para a pele quanto esses da exposição à luz, e, apesar de trazerem um bronzeamento mais transitório. E uma outra opção é o bronzeamento a jato, que é uma máquina também que joga pigmentos na pele para trazer aquele bronzeado, tem uma duração um pouco maior, mas que tem um risco menor do que o bronzeamento solar e o das câmaras também. Tem opções aí, viu, mulherada que gosta de pegar, não vou mentir, antes eu gostava muito de sol, né? Nem era tanto de bronzear, era mesmo de ficar no sol, de tomar banho de mar e ficar lá horas e adorava, gente. Eu tenho uma pele moreninha, chega despelava, né? Pra você ver. Hoje já não posso, porque eu tô cheia de problema de pele. Então, eu tenho que me esconder do sol aí muito pra não pegar, pra não ter mais problemas ainda. Bom, o sol é gostoso, ele traz um prazer quando a gente tá lá. Nossa! E ele traz também a produção de vitamina D. Mas para a gente ter esse bem-estar do sol, a gente pode ter uma exposição de 5 minutos do pedaço da mão no sol, já é o suficiente para trazer todos os benefícios que a exposição solar pode trazer. Qual horário, doutor? De manhãzinha cedo, antes das 10 da manhã. Antes das 10 da manhã? Ou depois das 16 horas. Porque de 10 às 16 é o período que a gente tem a radiação que traz mais câncer de pele. Então, o ideal é que seja antes desse período ou depois também. Então, antes das 10 da manhã, você pode ir lá tomar o seu solzinho para... Na mão, na janela, 5 minutinhos é o suficiente para trazer todos os hormônios, todo o bem-estar que o sol pode trazer. Olha só. Então, vai lá, você tá em casa, vai lá, ó. Ai, olha pro sol, respira. Respira, gente, deixa eu respirar aqui hoje. Ui! Ó, vamos lá, a gente separou algumas imagens aí pra gente mostrar sobre cuidados com a pele. Era pra gente tá aqui com alguns produtinhos pra você também compartilhar em casa, né? Mas você que também tem seus produtinhos em casa, vamos ver? E aí, não dá pra ver não, galera. São as fotinhas separadas aí que a Dani colocou, eu acho, né? Aí não dá pra entender o que é. Aí, dicas de uma pele saudável, né? É sempre se hidratar. Hidratação a gente não pode deixar de comentar, né, água, doutor? Com certeza. Nesse período de BR-Obrol, principalmente, a gente percebe muita gente tem a pele normal, passando a ter uma pele ressecada nesse período. Então, precisa tanto da hidratação por água, via oral, quanto também hidratação corporal, porque às vezes a água também não é o suficiente para chegar lá nas camadas mais superficiais da pele. E outra pergunta, banhos aqui, quantos banhos a pessoa tem que tomar por dia? Tem pergunta da telespectadora aqui. Tá, nesse período de calor a gente tem vontade de estar no chuveiro toda hora, né? O ideal é que a gente faça entre 2 e 3 banhos por dia, não mais do que isso. Se a gente tiver com muito calor, quiser dar uma refrescada, você pode ir até o chuveiro, se molhar novamente, mas evitar o uso de sabonete novamente. O sabonete, ele entra mais ou menos no que a gente falou da bucha também. Ele tira todo aquele manto lipídico, aquela proteção de gorduras que a gente tem na nossa pele. Então, de um modo geral, a gente indica o uso do sabonete entre 2 e 3 banhos no dia. Se você vai novamente usar sabonete durante um quarto banho, por exemplo, o ideal é que você direcione o uso do sabonete para aquelas regiões da pele com um cheiro mais intenso. Pescoço, axilas, região genital e os pés. Evitar ficar esfregando muito sabonete nos braços, nas pernas. São regiões que têm uma tendência maior de ressecamento e dermatites também. Tá vendo aí, viu, gente? Essa questão de o aumento do número de banhos pode trazer dermatites, doutor? Pode trazer, né? Porque aumenta a sensibilidade, diminui a proteção, né? Então tá aí. Pode acontecer. Bom, tá pronta aí as fotinhas dos produtos que não podem faltar pro doutor compartilhar? Se tiver, a gente já pode colocar o primeiro aí, nesse período de BR-Obrol, produtinhos essenciais que a gente pode ter no nosso dia a dia, que vai melhorar aí a sua... Vamos lá, protetor solar, né? Eu não sei se é protetor solar tem que ter todos os dias. Para você escolher um protetor solar para você usar em casa, procura um protetor que seja no mínimo fator 30, que tenha amplo espectro, ou seja, protege contra todas as Esse é um dos primeiros que não pode faltar, doutor? É o principal. É o principal, É o principal. Tem que ter todos os dias, tanto na face quanto no corpo, em todas as áreas que a pele não é coberta pela roupa.
Então lembrar de aplicar no colo, no pescoço, nas orelhas e nas mãos. São regiões que às vezes estão mais expostas ao sol. Que às vezes a gente esquece, né? Tipo, orelhas e mãos, a gente sempre esquece de colocar. Pode preparar a próxima foto? E aqui a Sônia Lente está mandando um abraço, está perguntando se o uso da água termal também é indicado. Esse é um ótimo produto para a gente comentar também. A água termal não é um produto que é obrigatório nos cuidados com a pele. Mas ela diminui a irritação, a ardência, a vermelhidão de pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, se você nesse BR Robrol está percebendo que a pele está ficando vermelha, que está ficando sensível, ardendo, pode ser útil a gente usar a água termal como um ajudante. A gente deixa na geladeira, é um sprayzinho, deixa na geladeira, ao longo do dia, percebeu mais sensível, pega o spray, borrifa na face, massageia, que ela dá uma acalmada naquele... O que seria água termal mesmo, doutor? Água termal é uma mistura de vários agentes calmantes em forma aquosa, entendeu? E existem várias marcas no mercado, a gente geralmente encontra vendendo em farmácia. E ela tem uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória. Olha só, tá vendo? Muito bacana. Então tá aí, fica a dica para você ter em casa também. É indicado usar de manhã ou só à noite? Pode usar várias vezes ao dia. Ela não tem nenhuma restrição. Percebeu que a pele está mais sensível, está ardendo um pouquinho, pode aplicar. Borrifa sua água termal, né? Gostei da dica, vou andar com a minha. Pode botar em cima da maquiagem? Pode, nenhum problema. Nenhum problema, né? Olha só, gostei. Tem hora que o sol tá uma quintura, como diz aí. Olha só, aí tá mostrando uma pele ressecada, descamando, né? Inclusive, muita gente que tem manchas, que tem dermatites, fala que quando entra no carro percebe aquele vapor quente, né? Aquele clima quente, pesado. Então, muita gente anda com água termal nesse momento. Entrou no carro, percebeu a pele ardendo lá Pode dentro, colocar. Aplica água termal sem nenhum problema. Nossa, olha aí, gente, que loucura. Dermatite, né? Bom, eu não sei, molho azul. Mas vamos ver, olha, tá aqui, tem uma pergunta, outra telespectadora. Doutor, eu faço chá de camomila e boto no borrifador e borrifo no rosto durante o dia. Pode ou não pode? A Sônia tá perguntando. Ótima pergunta. Chá de camomila tem mais ou menos a mesma ação da água termal. Ah, olha que bacana. Também é uma ação calmante. Tem muita gente que faz chá de camomila até em compressas, às vezes, pessoas que têm mais esses ressecamentos, como foi mostrado na foto. A pessoa bota o chá de camomila numa gaze e aplica em cima das regiões que estão inflamadas e isso vai dar uma ação calmante também. Pode ser feito sem nenhum problema. E a dica, inclusive, é que seja feito o chá de camomila gelado. Deixa na geladeira, porque ele gelado vai trazer uma vasoconstricção no local e melhora ainda mais. Até mais barato do que a água termal. Bom, doutor, já que não tem as fotos aqui, olha aqui nossas frutas. A vaselina, a vaselina a gente pode estar usando? Vaselina é um excelente hidratante, um excelente umectante, principalmente para essas regiões que são muito ressecadas. Então, por exemplo, os lábios, quando a gente tem esses lábios rachando nesse período, muita gente tem. Os pés rachando, muita gente anda com aquele calcanhar meio rachado nesse período, piora um pouquinho. E até as mãos também, ela pode ser aplicada vaselina, que é mais gordurosa, mais umectante. Você pode dormir com a vaselina sem nenhum problema e tem um benefício muito bom. Nos pés rachados tem... Pode fazer, sem nenhum problema. Nos pés rachados você aplica bem, evita aplicar entre os dedos para não dar micose. Mas a gente faz principalmente nos calcanhares e nas laterais e pode dormir com a vaselina, porque ela vai trazer um efeito hidratante potente e é um produto super barato, a gente encontra na farmácia, quase zero efeito colateral, é super tranquilo de fazer. É um produto super aliado nesse período de BR Robrol, ajuda muito. Bom, doutor, para a gente fechar aqui, a dica que não pode faltar aí também para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse calorzão no BR Robrol, para cuidar da pele, dos cabelos, é hidratação. Hidratação. A gente tem que focar muito em proteção e hidratação, que nesse período a pele fica muito sensível. Tá aí, gente. Você não tem dinheiro para comprar produto tal. Bebe água. E tem opções baratas, né? Algumas opções que a gente comentou aqui na entrevista hoje são opções super acessíveis. Uma vaselina, às vezes, é menos de R$10 na farmácia. Olha aí, tá então vendo? Dá pra gente ir atrás de cuidar da pele, não tem desculpa. Então pronto, não tem desculpa. Doutor James, é sempre muito bom receber você Igualmente, obrigado, Stefânia. Muito obrigada. Queria te pedir uma gentileza, queria mandar um beijo pra uma pessoa. Por favor. Toda vez que eu venho aqui, minha afilhada Valentina Machado pede pra eu mandar um beijo pra ela, então beijo pra Valentina Machado. Vou aproveitar também e mandar um beijo pra Valentina. Valentina, um beijo, viu, pra você. E obrigado por você nos acompanhar aí nessa manhã maravilhosa, né?